Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje quero trazer algo um pouco diferente. Como vocês estão a ver aí, aqui vem escrito preparação para o exame. Então, temos aqui preparação para o exame. O meu objetivo é de transmitir aqui as preparações para o exame do ano 2023 para a classe 12ª. Então, uma vez estamos a falar acerca de preparação, a primeira disciplina que que eu vou mostrar aqui, vamos primeiro mexer com a língua portuguesa. Então, temos aqui a 12ª. Como é que vai acontecer a preparação? Esta preparação para o exame será uma espécie de conteúdos de matriz que já foi fornecido pelo Ministério da Educação. Então, tenho aqui matriz da 12ª, matriz de objetivos e conteúdos do exame final de língua portuguesa 12ª 2023. Então, aqui temos conteúdos e aqui temos objetivos. Atenção, o que mais nos interessa aqui são os objetivos. Então, neste conteúdo, texto expositivo argumentativo, tem interpretação do texto, apresentação do texto, organização do texto e tipo de linguagem. Então, o que é que nós temos que saber acerca desses dois tópicos, que é texto expositivo argumentativo? Primeiro, nós temos que saber interpretar um texto expositivo argumentativo. O que é interpretar? Depois de fazer a leitura, nós temos que falar, temos que entender de que se fala o texto. Tentar, pelo menos, relatar a história como nós acabamos de ler. Segunda coisa, temos que identificar as ideias essenciais do texto expositivo argumentativo. E por fim, hoje não vamos terminar tudo, porque não seria um vídeo muito longo. Então, nós vamos atacando parte em parte até chegar a terminar as outras disciplinas. E por fim, analisar um texto expositivo quanto à apresentação, organização e tipo de linguagem. Então, são esses objetivos que nós queremos alcançar nesta aula. São 3 objetivos. Uma vez que estamos a tratar de preparação, trago aqui uns conteúdos bem muito resumidos, um apontamento muito essencial. Então, eu aqui apenas vou tocar aqueles objetivos que nós temos na matriz. Então, é assim como nós vamos fazer esta preparação. Então, sendo hoje primeiro a língua portuguesa, vamos falar aí sobre o texto expositivo argumentativo. Então, uma vez que está a falar sobre leitura e interpretação, nós não vamos querer ler um texto argumentativo expositivo antes de saber o conceito do texto argumentativo expositivo e quais são os objetivos do texto expositivo argumentativo. Então, aqui tem um conceito. Um texto argumentativo é aquele em que se apresenta um pensamento, segundo o qual se defende ou se refuta um ponto de vista. Então, um texto expositivo argumentativo quer dizer, é alguém que já tem uma ideia. Então, nessa ideia, ele tenta se defender ou negar algum ponto de vista. Imaginemos que estamos a falar, alguém tem a ideia de falar acerca da cheia 2020 que ocorreram aqui em Moçambique. Então, ele vai tomar essa ideia cheia de 2000. Então, ele pode defender, assim como pode refutar esse ponto de vista segundo ele. Então, um texto expositivo argumentativo tem a ver com colocar uma ideia e essa mesma ideia a pessoa tentar argumentar em poucas palavras, seja para defender ou para negar a ideia. Aliás, não a ideia, o ponto de vista. Então, alguém tem um ponto de vista e ele tenta argumentar. Então, qual é o objetivo de um texto expositivo argumentativo? Aqui nós temos. O texto argumentativo visa convencer, persuadir os destinatários a aderirem ao ponto de vista do autor.
Então, todo tipo de texto expositivo argumentativo é para convencer o leitor. Aquela pessoa que lê deve ser convencida. Destinatário quer dizer a pessoa que recebe a mensagem. Então, aquela pessoa que lê o texto expositivo argumentativo, o objetivo, quando o autor escreve o texto, é de convencer a pessoa que vai ler e aderir ao ponto de vista. Quer dizer, ser convencido com a ideia do autor. Então, aqui tu tens que saber o conceito e o objetivo. Isso é muito importante. Então, o objetivo é de convencer para que a pessoa adira ao ponto de vista do autor. E o conceito é que primeiro deve apresentar uma ideia e nessa ideia ao qual ele vai defender ou refutar um ponto de vista. Então, já temos aí objetivos do texto argumentativo, para que é feito esse texto, e temos aí o conceito. Vamos ver como é que é apresentado um texto argumentativo. Então, temos aqui um texto argumentativo deve geralmente apresentar a ideia que se quer afirmar. Então, um texto argumentativo deve apresentar esses 3 itens. Primeiro, deve ter uma ideia. Depois de ter uma ideia, deve ter os dados que a suportam, que suportam a própria ideia. Então, imaginemos que, como o exemplo que eu estava a dar, Cheia de 2000. Então, você não pode apenas ter a ideia sem ter alguns dados que poderão comentar acerca da cheia. Então, primeiro deve haver a ideia que se chama de asserção e os dados que se chamam de informação e as considerações para ligar a asserção e a informação garantida. Então, o primeiro ponto, um texto expositivo, primeiro deve ter uma ideia. Então, depois da ideia, deve ter os dados que vão fazer suportar ou fazer com que a ideia seja válida. Depois desses dados, deve haver uma ligação entre a ideia e o dado, quer dizer, e os pensamentos para que isso esteja em acordo. Porque você não pode trazer, por exemplo, um pensamento de cheia e os dados ou a informação que tu vais colocar no desenvolvimento sejam de outro tema. Então, isso não fica bem. Um texto argumentativo expositivo deve apresentar a ideia, os dados e a ligação entre a ideia e os dados. Depois da apresentação, nós temos a organização do texto. Então, um texto argumentativo tem uma maneira como é que ele deve ser organizado. Como, por exemplo, um texto narrativo. Nós sabemos que um texto narrativo é dividido em 3 partes. Tem introdução, tem desenvolvimento e tem conclusão. Então, a apresentação é a colocação da cena. A apresentação é a apresentação da cena, o início da história. Enquanto que desenvolvimentos são já as ações mais relevantes que vão fazer parte do texto. Conclusão é o término da história. Quer dizer, é o declaramento de que a história já está a ter um fim. Enquanto que o texto expositivo é diferente. Tem esta organização. Primeiro, temos a exposição da tese. Tese quer dizer ideia. Então, primeiro o autor deve apresentar uma ideia. Depois de apresentar a ideia, deve ter um corpo da argumentação, que em outras palavras são chamados é chamado de desenvolvimento. Então, primeiro é a exposição da tese, a pessoa coloca um tema. Depois de colocar o tema, ele deve ter um corpo da argumentação, onde ele vai colocar os seus argumentos que defendem a sua ideia. Então, temos já a conclusão. A conclusão ele vai tentar sistematizar, quer dizer, vai tentar resumir aquilo que ele falou no corpo da argumentação. Então, um texto argumentativo ele deve ser
apresentado desta maneira. Primeiro temos a ideia, depois temos o corpo da argumentação, que é o desenvolvimento da ideia, e conclusão, que é o resumo dos argumentos apresentados. Então, faz-se a confirmação. E temos o tipo de linguagem. Qual é a linguagem que deve ser usada no texto expositivo argumentativo? A linguagem que deve ser usada não é nada mais, nada menos do que um discurso que deve ser muito claro. Então, deve ser um discurso de linguagem muito claro. Não pode aparecer aí como, por exemplo, um texto poético tem uma linguagem muito complexa. Então, um texto poético é muito diferente com um texto argumentativo. Porque o argumentativo, uma vez que tem o objetivo de convencer a pessoa, então não pode aparecer um discurso argumentativo que não seja claro. Então, deve ser palavras muito claras, diretas e precisas. Então, uma vez que esse texto tem o objetivo de convencer, não pode trazer ideias ou palavras em que deixe o leitor a querer investigar mais ou querer saber mais acerca das palavras. Então, um texto argumentativo deve ser simples, claro e direto ao assunto. Então, este é o tipo de linguagem de um texto argumentativo. Aqui está. Deve ser um discurso argumentativo, claro, direto e preciso. Antes mesmo de ler um texto argumentativo, expositivo, tu tens que saber qual é o conceito. Então, o conceito do texto argumentativo expositivo é este. É aquele em que se apresenta um pensamento. Então, quando se apresenta esse pensamento, a pessoa pode defender ou refutar um ponto de vista. O objetivo do texto expositivo argumentativo, para que é feito esse texto? Então, esse texto é feito para convencer as pessoas, persuadir as pessoas a aderirem ao ponto de vista do autor. Então, esses são os objetivos. E quanto à apresentação, primeiro deve haver uma ideia, depois da ideia deve haver uns dados que vão sustentar a ideia e no fim deve haver a ligação entre a ideia e os dados. A organização, o texto expositivo deve ser organizado da seguinte maneira. Primeiro, a ideia, a exposição da ideia, quer dizer, expor a tese, colocar aí o tema. Depois, colocar o corpo da argumentação, quer dizer, são argumentos, são ideias, são conjuntos de argumentos que a pessoa vai defender segundo a sua tese. E, por fim, conclusão, quer dizer, vai resumir todas as ideias que ele comentou acerca da sua ideia. Tipo de linguagem, já falei que isso aqui deve ser claro, direto e preciso. Então, nós já vimos aqui analisar um texto expositivo argumentativo quanto à apresentação. Já vimos a apresentação, organização também já vimos, e tipo de linguagem de um texto argumentativo já vimos. Agora nós vamos na interpretação, interpretar um texto expositivo argumentativo. Isso é que nos falta. Então, depois de ter visto a linguagem que deve ser clara, direta, a organização, onde temos que ter a ideia, o corpo da argumentação e conclusão, o objetivo do texto deve ser para convencer. Então, isso tudo é acerca do texto expositivo argumentativo. Nós não vamos parar só aqui, porque isso vai ser um pouco ambíguo, para que seja mais bom para os que estão assistindo. Então, eu preparei um texto onde nós vamos ler juntos, mas de uma maneira um pouco flexível, e esse texto nós vamos responder algumas perguntas relacionadas a este texto. Então, esta é uma boa maneira de te preparar para o exame. Não apenas tu podes, não apenas deves ler o conteúdo relacionado, mas assim também tens que ter uma prática. Então, nós vamos a isto. Eu preparei um texto, esse texto muito simples. Temos aqui, número 1, leia atentamente o texto que se apresenta a seguir. Temos aqui o texto. Então, aqui temos o desmoronamento do Império
futebolístico. Então, isto que nós temos aqui, isso chama-se de ideia. Então, nós vimos aqui na organização como é que deve ser organizado a organização do texto. Primeiro deve haver uma exposição da tese. Então, a exposição da tese, a ideia é esta, que o autor tem: o desmoronamento do império futebolístico. Então, ele já expôs a ideia. Então, o desenvolvimento já é esta parte. Então, nós vamos ler e depois vamos responder as perguntas que vão se seguir. A progressiva queda da qualidade do nosso futebol é tão notória que até os mais fanáticos da causa nacional se revelam hoje sem alma para continuar a acreditar no nosso futebol em todos os escalões. O descrédito é tal que as pessoas já não aceitam trocar uma conversa de café pelo futebol como acontecia no passado. Resultado: campos desertos, comentários não abonatórios sobre a qualidade dos nossos futebolistas, dirigentes e atletas sem cultura desportiva, projetos desportivos utópicos e impregnados de ambição para justificar os tantos fundos. A diferença é só de designações, que andam à deriva, fato que joga a favor dos mais ousados, etc. Os discursos de todos continuam a aumentar a confusão que esconde os motivos por que o sucesso no nosso futebol já faz parte do passado. Que nostalgia! No lugar de propostas de solução devidamente estudadas, todas as partes pautam por acusações mútuas, adiando o antídoto terapêutico para o nosso futebol. Pouco se investe na investigação dos problemas causadores da dilacerante crise em que a nação futebolística se encontra mergulhada. A qualidade do nosso futebol baixou drasticamente porque não existe uma ação de formação criteriosamente concebida. Não existe uma estrutura coerente em que assente a planificação e gestão da complicada esfera desportiva. Não há investimento para a construção de infraestruturas desportivas. Os nossos futebolistas não levam uma vida regrada. Não existem estímulos materiais que se assumam como catalisadores da mentalidade competitiva dos nossos jogadores. Por tudo isto e mais, a inquietação asfixia-nos. Será que estamos perante um desmoronamento natural do império futebolístico? Então, nós aí acabamos de fazer a leitura do nosso texto. Como vocês viram, durante a leitura, tu vais perceber que com facilidade está a falar acerca do futebol. Então, este futebol que está -se a referir aqui, parece que houve uma queda. As pessoas já não estão a aderir como aderiam antigamente e apenas passou e ficou como uma história. Então, uma vez que nós temos esse texto, temos aqui a ideia, o desenvolvimento e a conclusão que está por aqui. Então, este é o resumo do texto. Então, nós vamos à parte das perguntas que nós queremos responder. Então, temos aqui perguntas. 1. Este texto, quanto à tipologia e gênero textual é? Então, aqui é para você dizer qual é o tipo de texto que acabaste de ler. Se é narrativo, se é expositivo, explicativo, expositivo, argumentativo, se é jornalístico,
se é poesia, se é um texto poético, então por aí fora. Então, nós temos aqui a opção A, multiuso argumentativo. B, normativo conto. C, multiuso explicativo. D, dramático. Sem dúvida, uma vez que nós estamos a falar de texto expositivo argumentativo, esse texto, a opção correta é esta aqui, multiuso argumentativo, porque está a convencer ao leitor acerca deste ponto de vista. Vamos para a segunda pergunta. A qualidade do nosso futebol baixou drasticamente porque não existe uma ação de formação criteriosamente concebida. Então, isso tirou-se do texto. As palavras sublinhadas nesta transcrição quanto à formação classificam-se em. Então, temos as palavras sublinhadas são estas: drasticamente e criteriosamente. Então, a pergunta é quanto à formação dessas palavras, qual é a classificação delas? Temos a opção A, compostas por aglutinação, derivadas por prefixação, derivadas por sufixação e compostas por justaposição. Então, aqui são classificações das palavras. Então, existem palavras compostas por aglutinação, compostas por justaposição e derivadas por prefixação e derivadas por sufixação. Atenção! No exame, sempre quando tu queres escolher uma opção, tu tens que olhar para a pergunta. Olhando para a pergunta, tens que olhar para as duas possíveis respostas. Então, aqui, drasticamente, criteriosamente, as duas possibilidades que nós temos são essas que estão no meio, derivadas por prefixação ou derivadas por sufixação. Então, depois disso, o que é que tu fazes? Já vais analisar qual das opções é certa. Então, vamos fazer esta análise. Primeiro, tu tens que saber o que é isso, derivadas por prefixação. A palavra prefixação tem a ver com prefixo. Então, prefixo quer dizer início. Quer dizer, são palavras que foram acrescentadas a alguma coisa no início. Enquanto que sufixação é um sufixo que uma palavra foi acrescentada depois, em frente. Então, vamos ler as nossas palavras para nós percebermos se foram acrescentadas em frente ou em trás. Para esse conteúdo, poderei esclarecer mais tarde com o tempo, mas por enquanto nós estamos a falar sobre texto expositivo argumentativo. Então, não se preocupe, poderei trazer um conteúdo relativamente a isto. Então, prefixação quer dizer início, sufixação quer dizer fim. Então, prefixo aumentou-se no início da palavra e sufixação aumentou-se no fim da palavra. Então, drástica. Drástica é uma palavra. Então, mente é um sufixo. Por quê? Porque mente acrescentou-se na palavra drástica. Então, mente está em frente. Então, drástica, primeiro vem a palavra drástica, depois vem mente. Então, quer dizer, essa palavra drástica, mente, é derivada por sufixação, está em frente. Vamos ver a segunda palavra, critério. Então, aqui acrescentou-se criteriosa. Então, aqui também acrescentou-se mente. E o mente está em frente da palavra, não está atrás. Então, logo, as duas palavras são derivadas por sufixação. Vamos à pergunta a seguir. Nos dias que correm, já não se acredita no nosso futebol devido a... Então, essas são perguntas relacionadas com o nosso texto. Isso é muito bom. Nos dias que correm, já não se acredita no nosso futebol devido a... Opção A, escassez de talentos, falta de espetacularidade, progressiva queda de qualidade, falta de conversa em torno de futebol. Então, aí a pergunta é a seguinte. Então, a pergunta é, nos tempos em que estamos, já
já não se acredita no nosso futebol porque há escassez de talentos, porque há falta de espetacularidade, porque há progressiva queda de qualidade ou há falta de conversa em torno de futebol. Segundo o texto que nós acabamos de ler, a opção correta é a opção C. Por causa da progressiva queda de qualidade. Quer dizer, o futebol está a perder qualidade. Pergunta 4. Segundo o autor, uma das consequências causadas pelo atual estágio do nosso futebol é... Então, segundo o autor do texto, um dos resultados que traz o nosso futebol para que esteja do jeito que está é por causa de, opção A, fuga dos jogadores dos campos, quer dizer, os jogadores fogem, campos desertos, desertos e imaturidade dos atletas. Se nós formos a voltar aqui no nosso texto, vamos encontrar a parte onde vem escrito resultado. Aqui está, resultado, campos desertos. Então, o resultado está aqui. Qual seria a opção neste caso? A opção certa seria a opção B, campos desertos. Vamos para a pergunta número 5. Neste texto, a ideia, tese, defendida pelo autor é... Então, qual é a ideia que o autor defendeu nesse texto? A qualidade do nosso futebol baixou drasticamente. A realização de jogos de futebol no período noturno, a falta de recintos desportivos para a prática de futebol, a incapacidade de treinamento de futebol. Para quem prestou atenção na leitura do texto, a opção correta é A. O que o autor está a defender é acerca da qualidade do nosso futebol que baixou drasticamente. 6. Duas das razões, os argumentos, que são pensamentos, que sustentam a tese identificada na pergunta 5 são. Então, uma das razões que sustentam ou que identifica a pergunta 5, a pergunta é essa aqui. A qualidade do nosso futebol baixou drasticamente. Quais são as razões, quais são as ideias que o autor defende? Falta de política de transferência de jogadores para o futebol estrangeiro. Todas as partes pautam por acusações mútuas. Os discursos de todos continuam a aumentar a confusão. Não existe uma ação criteriosamente concebida. Os nossos desportistas não levam uma vida regrada. Então, como acabamos de ler, a opção certa é a opção D. Não existe uma ação criteriosamente concebida. Os nossos desportistas não levam uma vida regrada. Então, aqui estão, essas foram as perguntas do texto. É uma preparação muito breve para que o vídeo não seja longo. Então, eu aqui preparei um TPC. Tenho aqui um texto TPC. Então, o que vocês vão fazer? Vão fazer a leitura desse texto. Depois de fazer a leitura do texto, aqui é a continuação do mesmo texto. Aqui também a continuação do mesmo texto. Aqui a continuação do mesmo texto. Atenção, vocês devem ter vontade de ler, porque um teste de português, aliás, um exame de português da 12ª, aparecem muitos textos. É normal que apareçam 3 textos. Isso não é nenhum problema. Então, essa é a continuação do mesmo texto e aqui estão as perguntas. Então, vocês vão ler o texto e depois responder essas perguntas. Não são só essas, temos número 1, número 2, temos número 3, número 4, número 5 e número 6. Então, o número 6 é para vocês darem um título. Então, é para vocês darem um título ao texto. Aí está o TPC que vocês vão fazer. Com mais tempo, vocês vão fazer esse exercício e vão responder. E nós terminamos por aqui. Muito obrigado. Este é o fim da nossa aula. Então,
Qualquer coisa que vocês queiram acerca deste assunto, eu vou deixar o link na descrição que vai vos ajudar a encontrar este conteúdo, assim como eu organizei em aula. Vão encontrar no site www.educaçãomz.com. Então, eu vou colocar isto no site e vocês vão acessar e verão como poderão ter esse texto, assim como as perguntas. Agora, quanto às opções certas das perguntas do TPC que eu deixei, eu também depois vou arranjar um tempo, disponibilizar as opções corretas. Mas as opções corretas serão dadas na segunda aula de português, enquanto vocês vão realizando este TPC. Então, poderemos ver quem acertou e quem não acertou. Muito obrigado. Espero-te até a próxima preparação. Obrigado e tenha um bom dia. Prepare-se para o exame para que tu possas passar de classe. Muito obrigado.